Vai girar o assunto aqui no Fast News porque o chefe do Exército sabia da participação de ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, em evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Yasmin Costa, a Yasmin Costa, na verdade, ela está comigo ao vivo aqui, né? Yasmin, boa tarde para você. Essa informação, ela partiu da quebra de sigilo aí dos 100 anos determinada pelo presidente Lula? Boa tarde, Bruno. Prazer falar contigo e com todo mundo que acompanha a gente aqui na programação da Jovem Pan. Isso mesmo, partiu daquela série de levantamentos que a Controladoria Geral da União está fazendo dos sigilos que foram impostos na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e esses sigilos estão sendo quebrados. Um desses processos que estavam ali efetivamente sob sigilo era justamente esse que envolve Eduardo Pazuello. O Exército Brasileiro abriu uma investigação em 2021 justamente para apurar o quê? Para apurar ali a possibilidade de Pazuello ter infringido, quebrado ali regras do Exército Brasileiro ao se apresentar ali ao lado do então presidente Jair Bolsonaro durante uma motociata no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Exército Brasileiro, conforme a regra ali, o regulamento, as regras da instituição, essas pessoas, os comandantes, as pessoas ativas ali no Exército, elas não podem participar de qualquer tipo de evento com viés político, e por isso começou essa investigação. A defesa de Pazuello disse o seguinte, que avisou agora, a gente tem essa informação por conta da quebra do sigilo, a defesa de Pazuello disse que um dia antes, o ex-ministro da Saúde, que é general da Ativa, disse que comunicou ao então comandante do Exército, que na época era Paulo Sérgio Nogueira, fez esse comunicado de que iria participar desse evento com o presidente Jair Bolsonaro em maio de 2021 no Rio de Janeiro, e o próprio ex-comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira, também confirmou. Nesse processo ele confirma que recebeu essa notificação. Paulo Sérgio Nogueira ainda afirma o seguinte, que não viu nenhum viés político no discurso rápido que Pazuello fez ao lado do então presidente Jair Bolsonaro, e por isso fez aí esse arquivamento do processo sem nenhum tipo de punição para Eduardo Pazuello. Agora a gente começa a ter acesso a essas informações, como eu disse, por conta da determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é de quebrar boa parte desses sigilos impostos na antiga gestão. E olha, Bruno, é bom a gente ficar de olho, porque esse é um dos primeiros processos com quebra de sigilo, mas outros também devem começar a surgir, e a gente vai seguir aqui em Brasília, a equipe de reportagem vai seguir acompanhando para trazer qualquer novidade sobre essa quebra de sigilos aqui na programação da Jovem Pan. Volto com você. Yasmin Costa, diretamente de Brasília, você tem razão mesmo, a gente ainda vai acompanhar muito aí essas quebras de sigilo, e eu quero chamar ao vivo aqui o meu colega Alexandre Borges justamente para comentar, porque esse episódio da participação do Pazuello num evento lá com o ex-presidente Jair Bolsonaro foi um tema aí que chamou muito a atenção, foi manchete aí de muito lugar, a gente ficou semanas e semanas discutindo isso. Qual é o impacto que você acha que vai dar essa divulgação, essa informação que está no processo aí administrativo contra o ex-ministro e a questão do Exército também nesse episódio? O Exército errou muito na participação no governo Bolsonaro, mas talvez o mais simbólico dos erros seja todo o episódio, toda a participação de Eduardo Pazuello no governo. Eduardo Pazuello, que agora é deputado federal aqui pelo meu estado, pelo Rio de Janeiro, foi o segundo mais votado, né? Só por curiosidade, a primeira foi a Daniela do Vaguinho, que responde aquelas suspeitas sobre ligação com milícia e virou ministra do Turismo. Então, primeiro ficou a Daniela do Vaguinho, segundo ficou o Pazuello. Ele, como general da Ativa, ele aceitou, na maior crise sanitária da história do Brasil, na pandemia do coronavírus, aceitou o cargo de ministro da Saúde, uma coisa absolutamente escandalosa, e claro que não coincidiu com o período de mais mortes, foi exatamente o período que ele foi ministro, mesmo proporcionais, se você fizer o cálculo. Ele sucedeu 2 médicos
né, Mandetta e Nelson Paes foram demitidos, porque havia uma orientação política de condução da pandemia, que era acima da ciência, acima do que mandava as melhores práticas feitas no mundo. Ele entra nisso e depois ainda entra em campanha política. Quer dizer, é erro do começo ao fim. Então, é preciso claramente rever o papel dos militares na política, desde sempre, mas agora, desses últimos anos para cá, a coisa ficou mais evidente ainda, e é preciso, inclusive, discutir o papel da justiça militar, porque a justiça militar, ela, nesse caso específico da participação dele no comício, ela ignorou. Ela fez igual o Ronaldinho Gaúcho, olhou para o lado, tocou a bola para o outro, sabe? Quer dizer, não foi com ela. E não pode ser. Eu até entendo você ter uma instância de julgamento militar para questões militares, de guerra, enfim. Agora, para algo que é político, né? Quer dizer, que é um avanço das Forças Armadas na política civil republicana, brasileira, democrática, não faz sentido que isso não seja julgado pela justiça comum. Então, o Brasil precisa rever todos esses processos, porque os militares não têm preparo para participar da política. É claro que se ele se aposenta e, como pessoa física, ele quer entrar numa eleição, ele tem todo o direito. Agora o general Mourão, por exemplo, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, o próprio Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército, problema nenhum. Sim. Agora, enquanto você está na ativa, você ir como um militar, levando todo aquele espírito de corpo que os militares têm, e que é bom que tenham, né? Que tem todas as tropas em todos os lugares do mundo. Quando você critica um militar na política, você está criticando o político, mas ele sente uma crítica à classe militar, às Forças Armadas. Então, tudo isso precisa urgentemente ser revisto. Muito bem.